Graça e paz, irmãos, uma feliz e abençoada noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te sustentou? Sim, sustentou. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Ele tem sustentado a você, tem sustentado a mim. Pela graça do Senhor, nós temos vivido dias incríveis. Incríveis. Como assim, se a gente está no meio de tanto desafio? É no desafio que Deus coloca a gente mais próximo. Quando tudo está na calmaria, a gente esquece muitas das vezes de recorrer àquele que é quem devemos, o Senhor Deus. Então a gente tem vivido dias incríveis, milagres incríveis, só que a gente está tanto no meio do furacão que a gente esquece de observar isso. Então, nós já falamos outro dia sobre fé. Falamos sobre o Salmo 91, que é um salmo que mostra a entrega, né? Confiar no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o hino de louvor e gratidão. Salmo 92. Então abram comigo se você assim quiser acompanhar. E começa assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, de todas as noites a tua fidelidade. Então, bom é agradecer a Deus, é louvar, salmodiar a Deus, porque pela manhã a gente anunciar que Deus é benigno e à noite a gente agradecer pela fidelidade dele ter nos deixado passar mais um dia, vivermos mais um dia. Com um instrumento de 10 cordas, com o saltério e com a harpa de som solene. Então, com todos os instrumentos que a gente louve a Deus. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Olha o agradecimento. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Isso é confiança. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundas são os teus pensamentos. Muito profundos, perdão. Aí ele fala assim: ei, Senhor, suas obras são grandiosas, seus pensamentos são profundos. E ele ressalta: o homem insensato não conhece, nem o louco entende isso. Ei, deixa eu parar aqui e fazer um pequeno adendo. Por que crente chamado às vezes de louco, de exagerado, de insano, que a gente começa a conhecer esse agir do Senhor, essa transformação do Senhor, esses pensamentos profundos do Senhor, que a gente, mesmo que queira conhecer, a gente não vai chegar ao fundo, porque é profundo ao conhecer do Senhor. Então, o que ele quer dizer? Mesmo que nós que estamos tentando, aqueles que tentam chegar à profundidade do Senhor, infelizmente, né, ainda não consegue. Imagina aqueles que não conseguem imaginar quão bom e quão agradável, quão benigno, quão fiel é o Senhor na nossa vida. Por isso é motivo de loucura, por isso é motivo de dificuldade de entender, porque aqueles que creem no Senhor, eles se tornam confiantes naquilo que eles não podem tocar. E tem pessoas que até hoje, são tão racionais que ficam cega. É a racionalidade cega. A gente precisa ter um encontro com o Senhor. E esse encontro, ele desfaz muitas coisas, ele desfaz cadeias, ele desfaz corações machucados. É uma coisa diária, tá? Encontro com Deus
é diário. E isso é loucura para aqueles que não querem entender, aqueles que não aceitam, ou aqueles que simplesmente podem até ter visto, mas não deixaram o coração sentir. Então, o homem sensato não conhece. E nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Então, quando o ímpio crescer, é mais ou menos a parábola do joio e do trigo, né? Quando o ímpio crescer, aí florescerem todos que praticam a iniquidade, serão destruídos perpetuamente, né? O Senhor vai lá e ceifa. Mas o Senhor não passa. Ele é altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam iniquidade. Então, todos que dizem que não existe Deus, que estão contra o Senhor um dia vai fazer justiça. Como ele vai fazer, eu não sei. Como ele vai fazer, eu não sei. Mas, irmãos, desculpa. Quem tem cachorro tem essas coisas mesmo, perdão. Então, voltando aqui, 1000 perdões. O Senhor tem inimigos? Tem. Tem gente que é contra. Existe sim igrejas satânicas. Existe sim. E o que o diabo faz? Usa as pessoas que não acreditam em Deus para manifestar esse tipo de situação. Porém, né? Tu exaltarás o meu poder como de búfalo, serei ungido com óleo fresco. Aí aqui a confiança que não são do Senhor, né? Ele crê o quê? Que ele vai ser ungido, ele vai ter um poder como o de búfalo. O que o búfalo tem? Uma força bruta, né? Então ele vai ser ungido com óleo fresco que é revitalização que o Senhor coloca na vida da gente, né? O Senhor coloca esse revitalizar, né? Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. A confiança que ele tem que o Senhor fará a justiça aos seus, né? Aqueles que foram contra Deus. Ele também fala, olha, o meu desejo também, meus olhos também verão o meu desejo sobre os meus inimigos. O que eu desejo sobre os meus inimigos? Naquela época, não tinha outra forma, né? Às vezes, ceifar. Hoje a gente tenta transformar um pouquinho isso e a gente pede que os nossos inimigos, caso a gente os tenha, que a gente às vezes não sabe se tem, eles se tornem em convertidos, que eles possam ver Deus, que eles possam sentir a essência de Deus, sentir a bondade do Senhor. Então é isso que a gente hoje pede, né? Então, os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantaram contra mim. Então, a gente vai ouvir coisas boas, sim. Coisas boas virão. Aqueles que têm inimigos podem ter certeza. O Senhor fará diferença na vida deles, para que você possa ver isso, antes que ainda se finda. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Olha como que ele fala. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira é uma árvore que tem firmeza. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados onde? Na casa do Senhor. Então, sim, a gente necessita estar e aceitar o Senhor Deus. Só vai entrar no reino do Senhor Jesus
aqueles que aceitaram Deus como seu verdadeiro Salvador. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para no Senhor que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então ele fala, olha, mesmo que você esteja velhinho, você dará frutos, será viçoso e florescente. Para quê? Para que você possa anunciar que o Senhor, a retidão do Senhor permanece na sua vida até os fins dos dias. Amém? Irmãos, novamente, 1000 perdões pelos cachorrinhos aí. Eles têm hora que eles saem do controle. Isso é geralmente quando chega alguém. E, infelizmente, hoje aconteceu. Tentei gravar mais cedo e avisei, mas certamente não leu a mensagem. 1000 perdões novamente. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Vocês têm 3 lugares para compartilhar, Face, YouTube e Instagram. Façam a vontade do Senhor Jesus. Leva a toda criatura. Novamente, desculpa e uma noite de paz. Shalom. Adonai.